E é um prazer enorme estar com vocês aqui, Janaína e Júlio. Julian, tudo bem? Boa tarde, nação. Aqui já é boa tarde, né? Aqui também já é boa Mas, tarde. Na, é, na Amazônia aí é uma hora. Eu tô aqui no sul, né? Eu tô aqui no bem na cabeça do Brasil, do pé do Brasil, aliás, né? E vocês estão na cabeça do Brasil aí. Então quer dizer, a diferença da Amazônia para o Rio Grande do Sul é uma hora, né, Janina? No fuso horário. mesmo. Na verdade, ainda não é boa tarde, mas está faltando 15 minutos para ser boa Ah, tá, é tarde. verdade. Vocês Você pode... você seria o bom dia, né? Isso, ainda seria o bom dia, mas aí a Entendi. gente dá boa tarde pro pessoal aí. Boa tarde a todos, paz de Arrúxua, né? Que a Arrúxua esteja aí com cada um. Boa tarde, paz de arrojo a todos. Vamos que vamos, porque tem muita coisa para falar, mas vai ser por parte, não dá para falar tudo, né? Tem que ser no conta-gotas, né, Julian? É. Sim, com Se, certeza, porque senão vai embolar e aí vai misturar e a gente tá querendo aí trazer uma novidade, né? Uma didática melhor, né? Que senão vai ficar todo mundo doido, porque de doido já basta eu e ele, né? Que a gente fica doido aqui. Mas enfim, é um assunto que tem que ter muita didática de compreensão. Ou seja, é um assunto que a gente tem que fazer pensando nas pessoas, né? Como que elas vão receber. Nós já estamos entrando já no patamar um pouquinho dentro de vamos dizer assim, de um plano que não é o nosso, mas que tem tudo a ver com o nosso plano. Inclusive, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, com essa doença que a gente não pode falar o nome, por causa dos algoritmos que vão dar um strike realmente, mas essa doença que nós falávamos lá atrás, que essa doença é uma entidade, né? Mas até então a gente não tinha ainda uma informação mais lúcida para provar, até em juízo, né? Caso alguém queira, vamos dizer assim, vamos processar o canal Fatos e Histórias, porque estão dizendo da doença, que é isso, aquilo, outro. Agora não, agora nós podemos falar na internet, porque se tiver aí uma ação contra nós, nós temos todos os documentos mostrando que essa doença é uma entidade e não é uma doença. E hoje nós podemos dizer isso, né? Porque nós temos base para dizer nos livros que eles têm nos mostrado. Não é verdade, o Janaína e Júlia, que também tem pesquisado bastante, aí, como também a Nação, muito o povo da Nação tem pesquisado muito, mas o que a gente está fazendo está se confirmando, parte dos integrantes da Nação vão fazendo isso, vão confirmando, e isso aí é muito legal. E eu vejo aqui, Janaína e Júlia, que tudo que a mídia está passando não se passa de uma entidade. Inclusive, nesse livro é falado de terror. E sabe o que está nesse livro deles? E é um livro deles, tá, Janaína? É um livro, já, o Julian, que ele foi escrito pelos próprios cabalistas, mostrando que a palavra Shalom, olha que coisa interessante. Por isso que o canal Último Dia já não falava Shalom para ninguém. Porque eu vejo muita gente falando assim, Shalom, Edinho, Shalom, que diz que é a mesma coisa que paz. Mas olha só que coisa bem... não vamos mostrar aqui nessa live, porque não vai dar. Eu vou fazer depois dessa live um vídeo, uma outra live mostrando uma didática corrida, né? Porque senão a gente tira o fluxo da live. Eu acho que na live, para mim, não pode ter... Live quando temos participantes importantes para a sociedade, a gente não pode botar muita coisa de didática que embola. O valor está mais em quem está presente. E depois a gente vai fazer, então, a didática. Mas a palavra Shalom, ela é um dos nomes de terror. Olha só, Janaína e Júlia. A palavra Shalom, vocês já sabem disso, né? A palavra Shalom, ela é um dos nomes de terror. E está no livro, e eu vou mostrar para vocês na próxima live. Que Shalom é mais um nome dado para terror. E que foi dado para os homens. A fim de que os homens falem o nome... um dos nomes de terror, mas as pessoas não saibam que é terror. Então, quando você está dando shalom para as pessoas, os cabalistas estão dizendo que você está invocando a terror. É uma invocação, e nós vamos mostrar para vocês aqui na íntegra. E aí, Júlia e Janaína, mediante tudo isso que está acontecendo,
né? Nós sabemos da reencarnação. Vamos começar pela reencarnação, que é um assunto muito polêmico hoje, que envolve evangélicos, envolve espíritas, envolve católicos, envolve judeus, envolve todo mundo. O que seria essa palavra reencarnação? Ela existe? Quem faz parte dessa reencarnação e por que ela é tão falada hoje no Espiritismo? Julian e Janaína, está com vocês aí a palavra. Bem, irmão, como a gente estava conversando aí em off, né? A gente como está trabalhando muito, a gente está vendo as lives aos poucos, né? Às vezes por pedaço. E eu ainda não tinha visto o irmão falar sobre isso, né? Como você disse que já tinha falado na live. E a gente descobriu e a Ruxo está que mostrando as coisas pra gente, dando discernimento conforme a gente vai buscando. E realmente a reencarnação existe, mas ela não é para ser humano, ela não é para a alma humana, não são as almas humanas que reencarnam, né? A reencarnação, ela existe para seres que não têm salvação, que não receberam a promessa, que foram chamados de bastardo, de joio, de uma plantação que um inimigo fez no campo de Arro. Então, como eles foram seres que hoje nós conhecemos como Alô, vamos ver. Arro, foi uma experiência de anjos caídos que foram reprovadas por Yarro, porque eles nasceram da maldade e só conseguiam fazer o que era mal continuamente, então não tinha arrependimento para eles. Eles foram amaldiçoados, eles perderam seus corpos no dilúvio, mas os espíritos deles, como está lá no livro de Enoque, que eles iam ser chamados de maus espíritos sobre a terra. E esses maus espíritos, eles precisam de um corpo, porque eles não conseguem existir somente como espírito. De tempos em tempos, eles usam um corpo que, conforme eles estão hoje muito avançados na engenharia genética, eles usam um corpo para reencarnar, corpo de pessoas importantes. Eles não encarnam num mortal qualquer, eles encarnam em seres importantes que hoje está sendo pregado, que são os vários Cristos que apareceram de geração em geração para trazer uma mensagem à humanidade. E o engraçado é que cada vez que esses Cristos apareciam, uma religião nova se formava, com os ensinamentos que vêm lá do período antediluviano, de ensinamentos secretos, ensinamentos contra o Criador, contra a criação, né, uma conspiração contra o ser humano criado à imagem e semelhança de Arro. Os anjos caídos quiseram fazer seres à imagem e semelhança deles, sendo que esses seres, quando eles estão no corpo humano, o corpo humano que eles produzem para eles habitar, eles também não resistem ao tempo. Então, por isso que eles precisam o tempo inteiro estar reencarnando num novo corpo, porque por mais que eles até vivam bastante, o corpo se deteriora. E aí eles precisam de novo nascer, de novo receber um ovo, um receptáculo, que é justamente essa sefirote que simboliza o ventre da serpente e os seus ovos pendurados nela, que inclusive é até o simbolismo da árvore de Natal. Por isso, natalidade, nascimento, renascimento, imortalidade, todos os anos se comemora a reencarnação desses nefilins, e as pessoas enchem as suas casas com esse simbolismo pagão. Ah, entendi. Forte isso aí, hein? Caramba. E você vê que a gente vai entrar um pouquinho na questão da Xefiló, né? Que você sabe que essa Xefiló, a ave da vida de Terron, quem não ouviu falar, gente, a ave da vida de Terron, ela tem 10 esferas em cima e uma embaixo, que é a raiz. Nós vamos falar com mais detalhe depois, porque é como o Julian falou, são coisas gigantes, né? São coisas que não dá para a gente falar tudo de uma vez só,
E sabemos também, né, o quanto que isso é importante para as pessoas entenderem, né? Mas não é fácil, porque você vai ver que tem pessoas que têm dificuldade para entender esse detalhe, porque cultua Natal, cultua Páscoa. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de entrar no assunto. Estou enrolando aqui, porque eu quero falar o nome da doença e não pode, isso que é ruim. Então, eu estou convidando todos vocês para domingo, 4 horas. Nós vamos estar no domingo numa live offline. Então, eu vou deixar todos os vídeos até lá, eu vou falar dessa live. Ela vai ser offline, o link vai estar disponível nos grupos. Eu não vou poder fazer essa live ao vivo, porque eu vou ter que falar o nome da doença, para vocês verem por que ela se chama esse nome com esse número. Vocês vão ficar horrorizados como já é uma jogada de mestre. Gostaríamos de falar ao vivo, mas não podemos por causa do nome. Mas, gente, é o que a Janaína falou, a coisa é muito mais profunda. Quando eu falo profunda, é profunda abissal mesmo. Quando eu falar a vocês profunda, é coisa escondida por terror. Tá? Então a coisa é profunda mesmo. Ela está lá debaixo mesmo da capacidade humana de se entender isso dentro de um case normal. Uma pessoa normal, vamos dizer assim, ela tem que ser um pouco louca, né? Como a Ruxa falou. Vocês serão chamados de loucos, né? Aquela coisa toda. Né? Então, é essa base que nós precisamos ter. É uma loucura. Se vocês analisar, é uma loucura. Não é uma coisa simples, como muitas pessoas estão entendendo. Por isso que as pessoas não estão entendendo. As pessoas que você vai falar que a doença não é uma mentira, por exemplo, elas acabam te batendo, acabam te agredindo, acabam te xingando, porque o povo já está hipnotizado. O povo não vai enxergar isso se eles não abrirem a mente, se não parar para ouvir pessoas que não estão coligadas com o sistema. Então, como a televisão é muito forte, ela tem essa magia, ela consegue fazer com que as pessoas não enxerguem. E se alguém ouvir falar disso, vai dizer, esse Júlio está maluco, Janaína interna ela, esse Edinho aí é um doido, olha o que estão falando, estão vendo muito filme. Né? Então, é muito interessante vocês prestarem atenção em tudo que o Júlio vai para falar aqui agora com a Janaína, né? Porque isso vai confirmar tudo que a gente fala, os livros que tem se encontrado, a base do que nós não estamos enxergando. Vocês precisam ter olhos para enxergar. Infelizmente, gostaríamos de fazer isso nessa live com mais plasticidade, com mais visão, mas por causa dos nomes que não podemos falar, vai ficar uma coisa meio codificada. Aí vamos tornar complexo aquilo que deveria ser simples para vocês. Mas, Júlio, o que isso tudo tem a ver, talvez, com o que nós estamos vivendo hoje, Janaína, Júlia, com o que nós estamos vivendo hoje? Tá? Não podemos falar os nomes das doenças. Se falar foi sem querer, porque também a gente está ouvindo isso aí pela televisão, é impossível de você não falar sem querer. A gente pode... né? Não, pode falar cucamonga. É o cucamonga. A cucamonga, porque a entidade ela é uma cuca mesmo, né? Ela é uma dragoa. Eu estava conversando com o meu pessoal aqui, está dizendo, faz de conta que nós vamos dar uma festa, e na festa não pode vir todo mundo, então convide só 19. Então, olha aí, uma boa. Convide só 19, porque se convidar mais gente, vai ficar muito cheio e não vai dar. Isso aí, irmão, isso aí. E complementando tudo que já foi falado aí sobre reencarnação, eles ensinaram pra gente que a reencarnação é o espírito de uma pessoa ancestral, vamos dizer assim, que entra dentro da pessoa normal, em corpo, e começa a agir de forma diferente, né? Mas só que esse conceito, ele mudou. Ele não é mais como é antigamente. Eles estão usando agora corpos humanos para adentrar o espírito deles e conectar, fazer uma conexão de, vamos dizer assim, DNA com o DNA deles, para formar aí um grande povo, né? Um grande ser,
né? Eles dizem que vão ser o substituto da raça humana, a nova raça humana. Isso, o super-homem, né? Tantas crianças, tantas meninas pequenas se transformando em Cinderelas, né? Meninos querendo ser super-homem, querendo ser Batman, querendo ser... Desde pequeno, irmão, eles ensinam isso pra gente. Isso é a verdadeira reencarnação do espírito, entendeu? Dos heróis do Quer passado. dizer, Exatamente. essa reencarnação que o Espiritismo ensina no mundo, ela tem um yin e yang, né? Ela tem uma explicação para o gado, que aí o gado fica toda hora pensando que a sua mãe reencarnou, que ele é reencarnado, para poder fazer uma manobra para o pessoal não entender que essa reencarnação realmente ela vai acontecer. Ela nem aconteceu. Ela, na verdade, seria algo que vai acontecer um dia e vai ser chamado reencarnação. Mas aí já faz a pessoa pensar que ela já existe hoje com seres humanos. Seria mais ou menos isso, Júlia? Isso mesmo, exatamente. E a gente tem um exemplo muito forte, que é a reencarnação do Cristo, o espírito natalino entrando no Papai Noel. Todo ano é a mesma coisa. Porque é um ciclo, é um Ouroboros, né? Tem que rodar. Isso. A reencarnação, ela é imortal. Não tem fim. Porque eles não querem a imortalidade dada pela sabedoria de Arro. Eles querem a imortalidade... desenvolvida por eles, por Terron. Isso aí. A imortalidade dessa vida temporal, deles serem eternos, mas não através da redenção e pelo madeiro. Eles querem ser eternos da maneira deles, né? Porque isso é uma grande conspiração contra o nosso Criador, porque eles querem jogar a humanidade contra o Criador, desfazer a imagem do Criador diante da humanidade, dizer que a rebelião no céu ela foi porque Lúcifer ele é o símbolo da liberdade de pensamento, de todas as coisas que o Criador que para eles o Criador ele nos impediu tirou de nós essa eternidade, né? E estão fazendo todo um trabalho, entendeu? Uma conspiração, né? Vendo como eles estão se desfazendo da Bíblia. Eles constantemente falam que os manuscritos sumerianos são anteriores à Bíblia, mas eles não contam que os manuscritos verdadeiros que deram origem à Bíblia é do mesmo tempo, entendeu? Ninguém tem culpa que eles pegaram manuscritos antigos e criaram uma Bíblia. Engraçado que ninguém pegou os manuscritos sumerianos e botou Bíblia sumeriana, somente com os escritos dos antigos servos do Criador. Aí eles chamam Moisés de judeu, aí eles chamam Abraão de judeu, aí chamam Noé de judeu. Aí eu te pergunto. Todo mundo é judeu. Aí eu te pergunto, Janela, como é que pode Abraão ser judeu se os judeus nem eram nascidos ainda na época de Abraão? Exatamente, aí é que tá o engano. E aí se as pessoas não têm essa linha de pensamento, de desconectar isso. Tem um detalhe também, Janaína, que a palavra religião, ela religa a esses deuses abissais. É verdade. Exatamente. E que o relato da criação do Gênesis é uma cópia dos manuscritos sumerianos, mas isso não é verdade, né? Como a própria Helena Petrovna Blavatsky fala no livro dela, que Moisés não recebeu nenhuma revelação, ele recebeu dos egípcios. Aí eu falei aqui, eu lendo isso com o Júlio, eu falei assim, como assim recebeu dos egípcios? Se os israelitas, eles tinham as suas tradições passadas de pai para filho. E esse povo, eles se esquecem de dizer que lá na época dos sumerianos existia um povo do Criador. Eles só não eram tratados como hebreus e nem como judeus, porque esses foram existir muito tempo depois. Mas Yahweh sempre teve o seu povo separado dos outros que seguiram o paganismo. Enoque não era judeu, Noé não era judeu, e eles passaram isso para os posteriores.
era tudo uma mesma língua, era tudo um mesmo idioma e a mesma escrita. Então, quem vai garantir que os manuscritos sumerianos não era a mesma língua de Noé, não era a mesma língua de, de Enoque, entendeu? Só porque pegaram os Exatamente. manuscritos que foi passado desses patriarcas para os hebreus e criaram uma Bíblia e dizem que ela é recente, não quer dizer que as histórias foram passadas para eles através disso, porque nem Bíblia os patriarcas conheceram, só para começar. Exatamente, porque ela já, porque é verdade. E inclusive a religião hoje ela veio para esconder o sobrenatural. Você veja, a própria religião fala tanto de sobrenatural, mas o que as pessoas não conseguem entender que, O, que a religião o esconde o exo, sobrenatural. né, irmão? O esotérico, porque esotérico significa sobrenatural, Sobrenatural. entendeu? Usar uma palavra para substituir a outra. E aí a pessoa olhando aquilo ali, ai não, né, não mexe com isso não, que isso aí é do diabo, é do Satanás, do demônio, entendeu? Mas ela nem imagina que o que é essa revelação, entendeu? Porque eles pegaram esses conhecimentos para eles, entendeu? A gente é que é o mais pequenininho, a gente é o profano, Veja, é verdade. A gente, você entendeu? veja que com as igrejas evangélicas, que elas têm sacudimento, que as pessoas manifestam com o demônio dentro de uma igreja evangélica, vocês podem analisar que que as pessoas não sabem disso. Mas aqueles demônios, quando eles entram no corpo da pessoa, que os pastores expulsam, na verdade aquilo ali é uma invocação aos espíritos que existem na Terra. Vocês sabem que quando houve o dilúvio, todos tinham corpos. O que aconteceu? Sim, sim. Todos perderam os corpos, tanto os espíritos que estão debaixo, estão no subterrâneo, como que estão na superfície, perderam o corpo. A maldição é o seguinte: os espíritos que estão embaixo precisam de corpos, os que estão em cima também. E esses que estão em cima foram os que não deram tempo de nem subir a LED, entrar no El, e muito menos no subterrâneo. Esses espíritos são os espíritos daquela casta lá de principado, qual é o nome do outro? Estágio. Potestades, dominadores desse mundo tenebroso, e as forças espirituais que atuam nos lugares celestes. Né? Essas forças espirituais são os demônios que as igrejas chamam, e eles vêm. Eles vêm quando o líder chama. E eles entram na pessoa. Aí você fala assim, pô, mas a Bíblia fala que Satanás não expulsa Satanás. Calma aí. Satanás não expulsa Satanás, mas não está dizendo que Satanás expulsa demônios. O pessoal tem que entender que Satanás é uma Pois é. coisa e demônio é outra. Exatamente. Os demônios passaram a existir. O que as pessoas precisam entender também é que os anjos caídos não são demônios. Os demônios passaram a existir da criação desses néfilins, que são seres que são monstruosos. Eles criaram monstros a partir das hibridizações que eles fizeram. Eles não misturaram só com o ser humano, misturaram com animais. Muitos vigilantes eram serafins que têm formato de animal. Isso você vê nas próprias esculturas aí dos povos pagãos. Quanto ser com cara de serpente, quanto ser com cara de dragão. E eles queriam fazer coisas semelhantes a eles. Como Yahweh fez o homem à sua imagem e semelhança, eles quiseram criar seres à imagem e semelhança deles. Por isso que você vai ter Minotauro, Centauro, vai ter aí as serpentes do mar, que são as sereias, né? Até também seres masculinos com forma de rabo de peixe. Você vai ter um Dagon da vida, Golfinho. né? Os golfinhos. E muita coisa que eles fizeram aí para realmente ridicularizar Yahoo e fazer tudo ao contrário, né? Como você estava falando aí sobre a questão da astronomia e da astrologia, Yahoo deu 7 ciências para os descendentes de Sete se desenvolver no mundo, o qual fazia parte astronomia, agricultura, artes e muitas coisas para eles se desenvolverem. E os nefilins receberam dos anjos caídos ajuda para distorcer e desmerecer toda essa ciência que Yahweh deu para os filhos de Sete se desenvolver. E aí colocaram a astrologia, trouxeram panteísmo, misticismo e idolatria para dentro das 7 ciências do Criador e fizeram com que o povo errasse. E até hoje essas ciências são rituais secretos, coisa que nunca teve nos ensinamentos do Criador para os descendentes de Sete.
nunca teve essa coisa religiosa, mística, e eles ensinaram, eles pegaram com o patrocínio dos anjos e distorceram as 7 ciências do Criador, e isso foi passado depois do dilúvio, foram escritos em pedras, porque eles sabiam que ia vir o dilúvio para destruir, e eles deram o jeito deles de fazer cavernas, de fazer lugares onde na próxima geração eles pudessem dar continuidade a isso. Tanto que o Nimrod, depois, ele queria vingança contra o Criador. O Nimrod, ele foi uma reencarnação de um desses Néfilins. Porque a Torre de Babel foi para tirar satisfação com o Criador. Eles queriam quebrar o domo, e isso está num apócrifo de Jeramel. Eles queriam quebrar o domo, e ele dizia: nós não vamos ser mais extinguidos da terra, nós não vamos ser mais eliminados. Como se ele tivesse vivido naquela época e estivesse falando de algo que ele viveu, e ele queria vingança. Nossa. E várias destruições houve, e eles iam voltando, dava o jeito deles de voltar na reencarnação para tentar construir tudo aquilo de novo até os nossos dias, em que eles vão conseguir fazer o intento deles. Então toda vez que se fala de reencarnação, tanto na mídia como na religião, que eles ficam tentando enganar as pessoas que a reencarnação é para o ser humano, porque não é. Então é uma forma de dizer, vai ter uma reencarnação aí, tá? De espíritos, só que esses espíritos não são espíritos de humanos, e só que nós não podemos falar para vocês, por isso que nós estamos enganando vocês, dizendo que o espiritismo é para vocês. Então, quer dizer, é como se estivesse pegando o ser humano e fazendo uma microexperiência de tudo que vai acontecer, uma simulação do que vai acontecer quando esses demônios saírem debaixo do subterrâneo, até porque eles precisam dos cientistas para dar vida a essa reencarnação com os corpos que eles vão fazer. Claro que não vai dar certo, vai ser corpos deformados, eles não vão conseguir ter, porque eles não têm a forma é Melquisedeque. Então essa é a maldição deles, porque eles querem fazer algo do tipo muito parecido com os seres humanos para esses demônios entrar, mas a forma é a chave que eles não têm, por isso essa dificuldade dos seus do mundo de fazer as coisas acontecer muito rápido, né? Então, por isso que estão dando esse balaio de gato todo, né? Vamos ganhar tempo fazendo todo esse incremento que está acontecendo hoje no planeta, dessa pandemia, porque eles precisam ganhar tempo para resolver o problema dos demônios que já está chegando. Porque os demônios não é assim, os demônios que estão no subterrâneo, ô Júlia e Janaína, não é assim, nós vamos sair no dia 27 de janeiro de 2030, não. Eles vão sair quando o Yarro determinar. Eles já sabem que está perto. Só que o dia que Yarro determinar que eles saiam do subterrâneo, se eles têm corpos ou não, se tá, problema é deles. Eles têm que resolver a pendenga deles com os cientistas da ONU. Mas eles vão ter que sair de lá da maneira que eles vão sair. E pelo que eu vi no livro de João, eles não vão ser muito felizes não, porque eles vão ter cabelo de mulher, rosto de homem e corpo de monstro, corpo de escorpião. Olha só, vai vir a coisa vai ser muito bem... é terrível. Né? Vai ser algo que as pessoas vão desmaiar de terror, diz a Bíblia, né? Exatamente, irmão, exatamente. Aí você fala que para ele, quem era o Enoque, o Mal, o Enki, que ele guardou isso nas cavernas, de 9 cavernas. Aí nós temos aí 2 Enoques, pessoal. Inclusive a Bíblia fala dos 2 Enoques, né? Para quem quiser tirar dúvida, né? O Juliano. Exatamente. Aí deu o nome dessa cidade chamada de Enoque. Mas quem foi Enoque? A não ser o Enoque de Sete, né? A gente sabe que o Enoque de Sete, ele foi justo e ele andou nos caminhos de Yarro, tanto é que ele foi transladado. Transladado, é verdade. O nome da tradução para essa palavra, Enoque, significa transladado. Mas o outro é transladado? Pode 2 Enoques ter mesmo significado? Eu acho que não, né? Olha, forte, hein? Entendeu? Então, o segundo Enoque, que foi de Caim, na verdade, ele não se chama Enoque. Ele se chama Anak, que foi um gigante chamado Enki, né? E ele gerou aí os Anunnakis,
que são Exatamente. os descendentes dele que aparecem no livro de Josué. Por isso que você não entende quando você lê eles matando pessoas inocentes, entre aspas, lá nessas terras. Porque essas pessoas não eram pessoas, eram seres demoníacos. A única pessoa que escapou foi Raabe, que não tinha sangue corrompido com eles. É verdade. Boa. Forte isso aí. Junto com a sua família, que estava lá numa casa onde teve que dar as instruções para os dois encarregados, para os dois espias que foram lá para vigiar as terras que eles estavam. Verdade. Então, eles são descendentes de Anak. Anak significa o iniciado, o consagrado. Essa palavra, ela gerou aí a tal da maçonaria que a gente conhece. A maçonaria antediluviana. E esse Anak, ele gerou os 7 semideuses, que são os grandes titãs da época antiga, que são os 7 reis da besta, da cabeça. Ninguém sabia, agora você começa a entender. A Shefirote com as 10 esferas, que são os 10 reinos e os 10 reis da Apocalipse 17, que foram gerados por esses 7 semideuses, que são as 7 cabeças, que 5 não existem mais. Um existe, isso aí a gente ainda está estudando para poder dizer quem é, a identidade dessas 7 cabeças, a gente ainda não sabe com certeza, mas tem a ver com os 7 potentados de Atlantis, né? Eles querem trazer de volta. E aí você vê toda uma mídia colocando Vingadores, X-Men, Mulher Maravilha, Batman. Isso. Inclusive a gente viu um site esotérico colocando aí as 10 cabeças, os 10 heróis certinho, com as 10 cabeças, os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão com a besta durante 1 hora e vão entregar para ele o governo. Que eles colocaram nesse site que a gente viu como o Homem de Ferro, o Capitão América, dá 10 certinho, o Batman, o Lanterna Verde, o Hulk, o Aquaman e a Mulher Maravilha. Tem mais 2 aí que eu não tô lembrando agora. Falou do Super-Homem, né? Eu vou depois trazer certinho, mas todos esses aí da Liga dos Vingadores são os heróis do tempos antigos, antediluviano, que eles estão para trazer de volta. Por isso que tá lá, a besta que era e já não é, mas que virá. Que é tanto o reino do passado quanto os reis que governavam aquele reino. Atlantis e o reino dos Anunnaki. Existe também um documentário que é o Clube dos Cientistas, Janaína, que eles colocam os seres humanos na Antártida em tubo de ensaio. E muita gente fala assim, mas esses seres humanos que estão lá é porque eles vão pegar o maior tecido do corpo humano, que é a pele. Beleza, isso é uma base que também faz sentido. Porém, o sentido maior deles levarem seres humanos para a Antártida e botar em tubo de ensaio é que eles estão criando um colisor que tem a capacidade de sugar a alma do ser humano e colocar dentro desses seres híbridos. Porque uma da contestação dos arcanjos foi o seguinte, né? Que o Lúcifer hoje e até os outros arcanjos, eles reivindicam para Iarro. Por que tu colocaste a imortalidade no homem e não colocaste na gente? Porque a imortalidade dos anjos, elas são o próprio Criador. E os seres humanos não. Os seres humanos, embora... a pessoa pensa que os seres humanos são fracos, né? São frágeis. Não, eles não são frágeis. Eles são frágeis agora, depois que Adão e Eva pecou. Porque Adão e Eva, quando eles não tinham pecado, eles eram muito poderosos, muito fortes. Eles eram imortais. E os anjos questionam isso. Por que vocês deram a imortalidade para o homem e não deram para nós? E nós somos... Tanto que quando o anjo morre, ele vira um raio e vai direto para dentro de Arro. Você veja que isso aí já é falado até em muitas galerias de vídeos.
Mas o ser humano não vira esse raio, porque ele já é imortal. A alma do ser humano é imortal. O ser humano morre por causa do corpo físico, né? O pecado de Adão e Eva. Mas a alma dele é imortal e os anjos querem essa alma. E eles ficam tentando todo momento um ser humano que possa criar uma tecnologia para que essa alma, ele sugue a essência. Não é a alma que ele quer do Júlia. Eles querem a essência disso que faz essa alma do Júlio existir. Eles querem para eles. Trazer a imortalidade para os filhos dele. É exatamente isso. Você falou tudo mesmo. Um filme que a gente viu chamado A Ascensão de Júpiter fala exatamente isso, e foi quando eu compreendi essa questão de reencarnação com tudo que a gente já está lendo. Que o filme mostra uma mulher que a vida dela era horrível, né? Era uma vida cotidiana igual a nossa, cheia de coisas, né? E do nada, seres alienígenas, eles vão buscar a genética dela e constatam lá para os seres lá que dominam a Terra, que ela era a reencarnação de uma das deusas, que era a mãe de um deles. E aí eles querem pegar ela, um deles queria matá-la, porque se a mãe dele reencarnasse ia tomar o governo dele. E aí eles mostram como os seres sobrenaturais, eles tomavam a forma de médico, eles iam lá, ia pegar o óvulo dela, ia fazer experiências lá, e aí vinha outros seres para defender ela, para não deixar ela morrer, até que eles mostram, uma hora que eles levam ela para dentro de uma nave, eles mostram vários cilindros assim com um líquido luminoso. E uma das deusas lá, que já estava ficando com a pele enrugada, ela entra dentro de uma piscina com aquele líquido luminoso e ela sai jovem. E aí ela fala que os seres humanos são como a fazenda deles, que todos eles estão lutando por mais tempo. E que eles precisam, para ficar jovem, daquela essência de pelo menos 100 humanos. E aí você vai vendo qual é... Por isso que eles nos chamam de gado, eles nos cultivam, porque eles são amaldiçoados. Né? Tem os irmãos aí perguntando no chat, não estão entendendo a questão da reencarnação. Eu vou deixar aqui claro, se conseguir entender, que a reencarnação ela não é para o ser humano. A alma humana não precisa de reencarnação, porque ela já foi redimida por Yahushua. Eles são seres que são antinaturais. Eles foram experiência genética de anjos. Então, esses seres foram amaldiçoados a andar vagando. Eles perderam os corpos gloriosos dele de super-heróis, né? Vamos botar assim. E eles não têm nem lugar no céu, eles não têm para onde voltar. Igual o irmão Edinho estava falando, os anjos voltam, a essência deles volta para o Criador. A alma do ser humano é imortal, mas eles não têm para onde ir. Eles ficam perdidos. Então, eles precisam do corpo glorioso deles. E aí, eles têm que ficar entrando de corpo em corpo, voltando, mas isso são corpos preparados que eles fazem lá, por isso que tem abdução, que eles pegam DNA de pessoas, aí criam um corpo lá dentro da dimensão deles, onde as pessoas falam que depois elas receberam contato, essas coisas, entendeu? Porque é o espírito deles que precisa estar reencarnando, porque o corpo que eles conseguem, eles se deteriora, então ele vai morrendo, então eles precisam de um outro corpo, e é eles que reencarnam, não é a alma humana não precisa disso, eles não têm promessa, eles não têm alma, eles só são um espírito com corpo, eles não têm alma, porque a alma quem dá é Yahushua. Legal, hein? Nossa. Entendeu? E também, por isso que Yahushua disse, né? Virá vários Cristos. Tá, eu tô dizendo na linguagem que tá na Bíblia. Virá vários Cristos. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que esses seres iam reencarnar em várias pessoas dizendo que é o Cristo. A gente tem um exemplo muito grande aí do Henri Cristo. Apesar de ele ser engraçado, uma balela, mas muita gente leva a sério. Entendeu? Coisa séria. E aí a gente entende por que Yahushua falou com os escribas e fariseus daquela forma. Tanto que Yahushua, tudo está relacionado a semente, árvore e natalidade, né? A gente entende, até uma pessoa aí no chat botou sobre a parábola do joio e do trigo, porque é realmente aquela explicação que ele deu. Ele falou
os joios são os filhos do diabo. Aí as igrejas ensinavam que o joio é as pessoas que não estão na igreja, né? Mas o campo é o mundo. E Arro, ele fez o seu campo e plantou a boa semente. Só que o seu inimigo veio e ele fala que os anjos perguntam: você não plantou somente o trigo? Como é que a gente vê o joio também junto? E aí ele fala: um inimigo fez isso. E aí ele diz que os joios são os filhos do diabo e que no dia do juízo ele vai mandar os anjos ceifar essas abominações antinaturais. Como já em muitos outros tempos eles foram ceifados, mas eles dão sempre um jeito de voltar. Mas dessa última vez eles serão aniquilados. E aí é por isso que se criou nas outras religiões onde se existe panteísmo, paganismo e vários deuses, que o Deus criador é um Deus irado, é um Deus assassino, porque, é claro, ele mandou matar mesmo nesse sentido. Claro, muitas coisas foi Terrom, né, que enganou muito dos israelitas, mas tem aniquilação de povos, gente, que não era ser humano que ele estava mandando matar. Por isso que você entende a circuncisão, irmão. A circuncisão é justamente para entender quem era humano e quem não era humano. Entendeu? Exatamente. Porque naquela época já existiam seres não humanos no meio de humanos. Sim, por isso que muitos imperadores, eles falavam que ele era um deus na Terra, porque era o espírito desses néfilis reencarnados, eles guardavam as tradições, guardavam, toda vez que tinha uma destruição, eles guardavam para instruir um próximo. Infelizmente, tinha sempre um dos puros que fazia aliança de sangue com eles, porque de misturar o sangue, eles poderem nascer de novo, né? Eles poderem nascer novamente através dessa mistura com outro ser humano. E aí se criava impérios que tinha vários seres humanos não humanos ali, vários néfilins de novo renascendo, e incrivelmente o povo de Israel estava entrando nessa mistura, né, nessa onda, e Arro simplesmente falava com eles: olha, não é isso, vocês, tipo assim, vocês vão ficar iguais a esse povo aí que eu já condenei. Porque eles gostam muito de dizer que Arro é um assassino, que ele é um deus assim, um deus assado, mata crianças e tal, mas era o povo deles. Era o povo deles, porque a gente estava lendo no livro que a gente tem aqui, que é a Conspiração de Gênesis 6, que os bebês néfis, eles realmente rasgavam as barrigas da mãe ao nascer. Era uma coisa terrível, eram monstros mesmo. Isso está escrito no apócrifo de Quebra-Negaste, que é um apócrifo etíope, que fala que os bebês, eles estavam nas filhas de Caim, e quando elas davam a nascer, eles simplesmente quebravam os membros dela, e muitas não sobreviviam. E quando esses seres saíam dela, eles já saíam grandes, tipo assim, 19 anos, de alguns meses para 19 anos já, só que muito altos, irmão. Uma coisa impressionante. E você vê... E aí... E você vê, Janaína e Júlia, que as autoridades, a política do mundo, eles trabalham para que isso tudo aconteça, mas eles têm que fazer de uma forma que você imagine que eles não saibam de nada. Na verdade, são grandes artistas, né? Você vê, a pessoa fica pensando: mas nós estamos aí com presidente, governadores, prefeitos, toda essa hierarquia política. A gente pensa assim: mas eles estão trabalhando para poder melhorar o Brasil, melhorar a Espanha, melhorar a Venezuela, melhorar não sei o quê. Na verdade, eles fazem os dois trabalhos, porque eles precisam fazer os dois trabalhos, porque o povo tem que enxergar apenas aquilo que é abdicado ao ser humano. Porém, eles têm uma missão, e só que essa missão deles tem que ser discreta, porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais discretos que os filhos da luz. E é verdade, porque ninguém consegue perceber que eles estão trabalhando para que isso tudo aconteça, mas sem que a humanidade perceba que eles sabem que isso tudo tem que acontecer. É uma coisa que está sendo assim nítida, né? Exatamente, não, e a gente vê isso através do dilúvio, né, irmão? Os antediluvianos. O que aconteceu depois do dilúvio? Muitos sobreviveram. Muitos sobreviveram. Aí, essa passagem diz aí
os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, entendeu? Porque eles vão arranjar um meio de escapar. De alguma forma eles vão arranjar de escapar. Só que quando Yahushua desceu lá no interior, ele falou para os Néfilis, o juízo de vocês vai chegar. E ele foi justamente para falar com os anjos caídos que estão presos lá. Pregou os espíritos em prisão. Está escrito na escritura. É e verdade. ele não pegou só os espíritos em prisão, ele falou com muitos deles que estavam ali vestindo a roupa de fariseus e saduceus, escribas, né? Porque tem muitos deles que estão vestindo roupa de ser humano no meio dos políticos, no meio da religião, né? Os grandes titãs, aqueles que fazem destruição, eles estão presos nas outras dimensões. Mas tem outros que reencarnam no ser humano, que ganham corpos aqui e estão no meio dos governos. E ele falou para os escribas e fariseus assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Tipo, porque eles viviam fugindo de situação em situação. Em outra passagem está assim: raça de víboras, como pode escapar do julgamento final? E essa raça de víboras aí que você falou é hoje o que nós conhecemos como Sociedade do Vril. Né? O nome lindo dado é a Sociedade do Vril. Quem é a Sociedade do Vril? São seres que estão esperando a reencarnação. Estão pregados no mundo. Exato. Sim, é verdade. E por isso que quando também uma outra passagem que o Yahushua repreendeu os escribas e fariseus, e tudo vai ficando claro, né? Quando a gente vai ler as escrituras com todas essas informações, as coisas vão ficando claras. Os discípulos falavam assim: nossa, os fariseus e os escribas se ofenderam com aquelas suas palavras. E Yahushua falava assim: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Tipo, já estava dando uma pista de quem eles eram e a gente nunca se ligou. E esse detalhe é bem forte, porque você vê a eletricidade, por exemplo. Tem um manual dizendo assim, o retorno da eletricidade. A eletricidade foi a maldição que Yahu deu a Terron. Agora vocês vão ter que fazer o mundo descansar em você. O mundo todo jaz no maligno pela eletricidade que ela é mundial. Você veja que eles tanto vão precisar da eletricidade que já estão tentando fazer outro tipo de energias eólicas, energias solares, para liberar essa eletricidade que hoje move o mundo para esse Terron. Por isso que vai ter o apagão deles. No dia que tiver assim, aquele apagão na Terra, é porque estão tirando a eletricidade pela primeira vez desde quando ela começou a existir, porque a eletricidade é a energia que precisa fortalecer todos esses demônios, esses seres que estão debaixo do subterrâneo. Então a eletricidade ela não é algo divino, ela é algo abissal. Só que como Adão e Eva pecou, o mundo jaz no maligno pela eletricidade. A eletricidade é algo que é satânica mesmo. Você pode ver que a eletricidade é tão satânica que quando você está lavando a roupa numa máquina de lavar, eu até peço a vocês que são donos de casa, a minha esposa fazia muito isso, não faça isso, que já perdemos colegas que fizeram isso. A pessoa tem... quem tem máquina de lavar em casa, principalmente as donas de casa, faz muito isso aqui. Elas botam a roupa dentro da máquina de lavar, botam para funcionar. Mas aí elas têm... esqueci uma peça de roupa, vou ter que incluir. Aí ela pega aquela roupa, abre a tampa da máquina de lavar, e ela pega aquela roupa e coloca lá no meio das outras, bota a mão lá dentro e tal. Gente, eu sou eletricista também. Não trabalho como eletricista mais hoje, mas eu quero compartilhar com você uma coisa. Como que a coisa é terrônica. Toda vez que você faz isso, você abre a tampa da máquina e você mete a mão naquela água, ela está energizada. Aí você diz assim para mim: Edson, mas eu já fiz isso várias vezes e não morri, não senti choque nenhum. Porque a tua tomada da máquina, ela está, felizmente, quando você encaixou ela na tomada, você deu a sorte de um dos pinos da tomada estar no negativo, que faria aquela passagem para a máquina, e a que deveria ser positivo, ela vira para o outro lado, então você não toma choque. Se você virar faz um teste, se você vira essa tomada da tua máquina, ao contrário, você tira ela e vira ela, pega uma chave elétrica de eletricista e coloca na roupa, que você vai ver que ela vai acender. Então, a eletricidade ela tem um yin-yang muito forte. Ao mesmo tempo que ela faz tudo funcionar para a gente, ela também mata. E ela é a energia de Terron do yin-yang. A eletricidade é extremamente terrônica.
Só que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o maligno deu eletricidade para o mundo estar nele. Quando, na verdade, agora os cientistas vão ter que fazer das tripas corações para fazer com que a energia solar aconteça, que aconteça energia eólica, para eles liberar essa eletricidade, para que esses demônios tenham essa energia que sem ela eles não podem vir no mundo. Isso mesmo. Exatamente, porque eles precisam encontrar o mundo no caos para que eles possam vir como salvadores, né? Inclusive, né, existem as duas linhas aí desse Yin Yang, né? Porque esse Yin Yang existe porque são várias raças desses Nefilins. Uma raça, ela começou com a descendência de Caim, na verdade, né, com a Lilith, junto com os demônios, porque a Lilith deu à luz a vários Nefilins antes de Caim. E depois disse que os Atlantes, antes de Enoque ser transladado, eles conseguiram permanecer fiéis ao Criador até a 7ª geração. Depois da 7ª geração, os filhos de Caim conseguiram dominá-los e começaram também a fazer híbridos através dos descendentes de Sete, né? Mas até a 7ª geração eles ficaram puros, eles conseguiram segurar porque Enoque estava no meio deles. Depois que Enoque eu posso dar uma palhinha rapidinho, Janaína, em cima do que tu falou agora, que é muito interessante. Se você pegar o do livro Galmachek, não sei falar isso, Galmachek, vou aprender a falar. Existe entre o povo de Sete e o povo de povo de Sete e o povo de Caim. O povo de Caim tinha uma energia que ela era ocultada, que fazia com que eles dessem festas que eram ouvidas lá em cima, onde estava o povo de Sete. O povo de Sete não entendia como é que eles têm toda essa tecnologia lá embaixo, para você ver que já era eletricidade. Enquanto que o povo de Sete já tinha mais a água como base de energia para eles. Você veja que a água e a eletricidade hoje não se dão bem. Você veja que a eletricidade e a água não se combinam. Tudo que toda fusão que você vai tentar fazer com água e eletricidade vai dar problema. Já mostrando essa briga entre Arro e Terron, né? Exatamente. E no livro que a gente está lendo, eles falam exatamente isso, que eles enaltecem, né, o povo deles, né? Eles dizem, enquanto que o povo Atlante, já corrompido nesse caso, estavam chegando ou melhor, o povo Atlante não, a cidade de Caim, que era Nod, porque era uma briga entre Nod e Atlante, e mesmo depois que Atlante se corrompeu, a briga ainda continuou, porque os Atlantes não queriam admitir que eles se corromperam pelo poder dado por Terron, eles beberam do sangue do dragão, entendeu? E para construir o império que eles construíram depois a partir das trevas, mas eles ainda hoje afirmam que são da luz. Eles não querem abrir mão desse título de serem da luz, porque enquanto os filhos de Caim, eles abraçaram as trevas mesmo. Então, a loja negra, que é dos filhos de Caim, eles acusam a loja branca, da magia branca, de serem hipócritas, porque eles conseguiram o poder que eles têm a partir da aliança com o dragão e eles não querem admitir que são treva hoje. É verdade, é verdade. E eles querem muito passar a imagem de que eles são filhos dos anjos, que eles são, né, os anjos bons, os anjos que vão livrar o mundo dos draconianos, dos reptilianos, né? Que é essa fraternidade branca que está aí hoje, aparecendo para um monte de gente. E, na verdade, eles são os Atlantes corrompidos, né? Os antigos Atlantes corrompidos. E você vê que os descendentes de Caim dizia que enquanto eles estavam num nível avançado de conhecimento, a outra parte lá que seria do Criador, eles estavam ainda inventando a roda, ou seja, desmerecendo aquela coisa toda, né? É verdade. E você vê que as empresas hoje que trabalham, vocês falam do livro, eu trago para 2020. Vocês vê que as próprias empresas de eletricidade hoje, elas são monopólio. Por que não pode ter várias empresas? Né? Quando você vê, por exemplo, a empresa de eletricidade, ela é uma só, mas ela é tipo um Frankenstein. Ela tem vários nomes de acordo com o estado em que ela interage.
Para dar aquela ideia na pessoa que empresas de eletricidade são várias, mas não é. Ela é uma só, mas ela tem vários CNPJs, vários nomes fantasias, para poder formar na cabeça do ser humano, no Rio de Janeiro a empresa de eletricidade é uma porque é Light, aqui no Rio Grande do Sul é RGE, no São Paulo parece que é a Eletropaulo, eu não sei como é que é o nome aí onde vocês estão. Tem cada nome estranho que você fica dizendo, gente, de onde eles tiraram esse nome? Exatamente, mas é justamente a linha de raciocínio é que a empresa de eletricidade ela sempre tem que ser monopólio, porque ela não é uma empresa humana. Ela trabalha com humanos, mas o dono da empresa de eletricidade não é humano. Se você pegar a árvore da vida da Chefiró, você vai ver que a raiz ali, gente, a coisa é abissal, a coisa é absurda. Né? Você vai ver que todas as empresas que trabalham no ramo do monopolismo, elas trazem a cabala, a árvore da vida Chefiró, e está tudo mergulhado dentro do que nós conhecemos como Atlantis e Cidade de Nod. Isso, é toda essa árvore genealógica, é aquela estátua de Nabucodonosor, tem do sonho de Nabucodonosor, onde vai vir a pedra e destruir toda aquela... Tanto é que você vê que como eles conseguiram, uma pessoa estava perguntando aí como eles conseguiram escapar do dilúvio, justamente porque olha quanto tempo Noé ficou pregando para que o povo se arrependesse. Você acha que somente Noé, o tempo em que ele estava construindo a arca, se preparou? Ou você não acha que do mesmo jeito que os governantes hoje sabem que vai vir o grande terremoto, estão fazendo seus bunkers para se esconder? E você acha que aquele povo, né, que é a raiz dos anjos caídos, eles não iam ter um plano B para poder dar continuidade aos seus planos, né? Aí é a parte que eu gostaria que o Ju falasse sobre o que o Enoque, o mal, Enoque, filho de Caim, ele fez na época do dilúvio. Ele não ouviu para se arrepender, porque não tinha aquela questão do ímpio, né, do narcisista. Eles sempre foram narcisistas e o narcisista, ele não tem capacidade de arrependimento. Eles eram muito vaidosos e orgulhosos porque eles foram muito bem doutrinados pelos anjos caídos a odiar tudo que vinha do Criador. Eles foram criados para ser uma nação anticriador, né? O livro que a gente está lendo, a Conspiração de Gênesis, fala isso. Eles foram criados para ser um povo anti-Deus, assim, usando esse termo da palavra. Então, foi o que Enoque mal fez. Eu não estou lembrando muito bem, mas eu vou dar uma resumida. O Enoque, o mal, o Anak, né? Que agora você já sabe como é o nome dele. Ele simplesmente criou várias passagens subterrâneas para dentro da Terra. Isso mesmo. Com a tecnologia que eles já tinham na época, eles já tinham, vamos dizer assim, poder para criar alguma máquina, alguma coisa para entrar para dentro do subterrâneo. Ele criou 9 passagens subterrâneas para guardar os segredos das 7 ciências sagradas corrompidas. Aí você entende por que a Rosa Cruz, a Mork, ela se esconde no subterrâneo. Entendeu? Nossa, você vê como que a coisa é gigante, né, irmão? Como que é gigante. Como que a coisa é monstruosa. Nossa, monstruosa. E vocês vê que eles querem pegar Jerusalém, que inclusive o São Tomé está no Brasilidade. Eu não vou fugir do assunto, não, pelo contrário. Eu vou ligar algo agora aqui, que você falou. A ilha de São Tomé, que nós vimos no Mapa Mundi, está aqui no livro Brasilidade. É um assunto entre os maias e os espanhóis. Vocês veem que eles querem ligar um cabo entre o colisor de Hadron nessa ilha e dessa ilha ligar até o colisor de Sírios em São Paulo. Para vocês verem como que eles querem a Jerusalém de toda maneira. Eles querem a Jerusalém de toda maneira, depois nós vamos saber por quê. Existe algo em Jerusalém que nem os judeus conseguiram detectar na época, e tem tudo a ver com esses demônios, porque Jerusalém é a cidade, gente, de Melquisedeque, a forma humana. Melquisedeque é a forma celestial que formou os humanos, e isso é o que os demônios reivindicam. Como a cidade de Jerusalém é a antiga Salém,
que ela vem de Melquisedeque, e você pode reparar aqui porque o Melquisedeque escolhe Jerusalém, Salém. Justamente, por que não escolheu o Brasil? Porque foi onde aconteceu toda a sujeira de anjos caídos, de demônios, que se viraram inimigo do próprio Criador Yahweh. Né? Então, por isso que ele escolhe Jerusalém, que depois se corrompe. A Jerusalém, ela se corrompe, mas o que se corrompe não é a cidade de Jerusalém, é a Jerusalém, Benjamim, Judá. Porque, para quem não sabe, Benjamim, Judá é chamado na Bíblia de Jerusalém também. E muitas vezes sozinho, só a tribo de Benjamim. Aí o pessoal pensa que é a cidade que se sujou. A cidade não se sujou, ela se guardou. Hoje ela vira morada de chacais debaixo dela. Porque é uma coisa que o pessoal não sabe. Parte de Jerusalém hoje está submersa, mas não totalmente. Né? Então você veja que há uma ligação nisso. Repara, irmão, que a cidade de Jerusalém, quando há o terremoto, que ela se separa do Brasil e separa da África, isso é uma coisa que eles não querem que a pessoa entenda, parte de Jerusalém hoje está por cima da antiga Atlântida, porque ela está no Oceano Atlântico. Isso. E isso, exatamente. Isso é uma coisa de doido. É por isso que tem muita gente que está falando Jerusalém é do Brasil, porque eles sabem do que a gente sabe e eles estão trabalhando para alguém, muito de graça, para que a gente não fale de Jerusalém. Por quê? Por isso que está tendo essa briga. Jerusalém é do Brasil, é no Brasil, é no Brasil. Por quê? Porque se você falar que Jerusalém é do Brasil, impacta as pessoas. E aí elas vão ficar, legal, é no Brasil. Só que elas não vão saber a profundidade do que Jerusalém, ligada com a Atlântida, está existindo no momento. Por isso que eu estou brigando muito junto com a nação, com vocês, porque tem pessoas que estão querendo dizer que Jerusalém é do Brasil, porque elas não querem, a trabalho dos judaizados, que a pessoa saiba da realidade de Jerusalém, que ela é muito mais complexa do que simplesmente dizer que ela é do Brasil. E até mesmo que é impossível ser mesmo uma localização no Brasil, apesar de que temos registros aí de fenícios, né? Isso, que é da verdade. parte de, mas é da parte de Cã. Verdade, Não, verdade. Tem que entender isso, porque Cã se misturou com os filhos de Caim e deu aí numerosas formas, criaturas, entendeu? Horríveis, entendeu? Que a gente hoje a gente consegue visualizar isso através de mitologias, das mitologias. Se você estuda as mitologias indianas, se você estuda as mitologias maias, astecas, vimana, você vai entender que isso tem tudo ligação com a escritura, entendeu? Para não falar Bíblia, né? Que a Bíblia é só, né, o compêndio de vários livros, né? Que eles pegaram e disseram, isso aqui vai ser a Bíblia. Olha só, coisa séria, hein? Nossa, é algo assim surpreendente. Mas, ô Juliano, chegamos aí a 1h47 aqui, não vamos terminar essa live, vamos fazer a segunda parte com esse mesmo título? Vamos sim. Eu já vou criar Só não sei quando, né? Porque a gente tá naquela situação que, né, a gente tá trabalhando de manhã e trabalhando à noite e não tem muita liberdade. Hoje a gente está sozinho em casa e a gente conseguiu entrar na live, mas a gente vai sim, e a Rushua sempre preparou um dia específico para a gente conseguir gravar uma live com você. Eu tenho certeza que ele vai preparar um dia para a gente fazer a segunda parte dessa live aí, porque tem muita coisa para ser falado e a gente ainda tem muita coisa para dizer. A gente ainda não está nem na metade do livro, né? Nossa. A gente são 50 páginas, mas a gente vai mandar para você. Peça para o Felipe fazer a tradução desse livro, né? Daquilo que ele puder, com o tempo que ele puder, claro. Porque vai servir muito aí para as pessoas ficarem atentas para o que eles estão tramando aí para o fim dos tempos, para elas não serem enganadas. Porque eles estão confundindo as pessoas com relação à escritura. Eles estão dizendo que... São descendentes dos Anunnakis, que na verdade os Anunnakis, como eu disse, são descendentes diretos de Caim, né? O seu avô. E esses Anunnakis, eles pegaram, tanto é que tem um filme, irmão, que eu aconselho vocês a assistirem, vocês vão entender que essas pragas malditas fizeram na Terra aí no ano 2000, né? Com uma médica
que ela era uma terapeuta e ela usava da terapia, né, da hipnose, para descobrir o que as pessoas, por que elas não conseguiam dormir, por que elas viam uma coruja. E elas diziam que tinha uma coruja, só que não era bem uma coruja, era o deus, né, Anunnaki, que estava lá. Só que aí eles ficavam com muito medo, muito tremor, que até as partes ósseas, né, das colunas vertebrais, elas se entortavam. Eles se entortavam, tipo como se fosse uma espécie de porque eles estavam tendo, exorcismo. era uma cidade que eles estavam tendo muito abdução, irmão. Alasca. Aí, lá perto do Alasca, que inclusive lá no Alasca tem um portal lá pro interior da Terra, né, pro centro da Terra. Aí estava tendo muita abdução de pessoas e essa médica ela estava pesquisando e ela fazia hipnose e as pessoas voltavam a ver aquilo que tinha sido apagado da mente delas. Até ter uma hora que esses espíritos, eles levitavam as pessoas e falavam que eles que eram Deus e tal, e as pessoas ficavam se contorcendo, se quebrando, e é um filme baseado em fatos reais, com imagens das gravações dessa médica e áudios, né, verdadeiros, assim, nossa, é muito terrível. Se chama O Contato do Quarto Grau, alguns aí já podem ter visto. E aí você vai entender o porquê que os Anunnakis estão aí, digamos assim, como vigilantes, observando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, entendeu? Mas só Yahushua sabe qual o tempo deles ainda resta, né? De chegar ao tempo que eles serão destruídos finalmente, né? E aí não terão mais esse negócio de abdução, de coisa, ou coisa do tipo, destruir os filhos que eles construíram lá no tempo de Caim, lá que derramaram o sangue do justo Adão, do justo Adão não, do justo Abel, entendeu? Quando Yahushua diz que tinha seres que não estavam ao redor do Salvador, que não eram humanos. Ele diz assim: vós sois filhos de Abraão, mas contudo procurais matar-me, porque minha palavra não está em vós. Entendeu? Mas não eram humanos. Por pai o diabo, vocês são raça de víboras. Vós vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vós têm por pai o diabo. Mais uma vez ele dando a pista, né? É verdade. E procurais fazer as obras de vosso pai. Então, irmãozinho, a gente vai passar para você fazer aí um estudo, porque as pessoas precisam saber como se defender quando esses seres aparecerem, distorcendo. Já tem tanta gente desacreditando em Yahweh, desacreditando na Bíblia, e eles vão se passar por Jesus, entendeu? Vai vir um outro também que vai se passar pelo Messias dos judeus. Não existe só uma besta, é uma besta que vai vir do abismo e a outra besta que vai vir da terra, porque eles têm os seus dois Messias. Só que Janaína, só para pegar uma carona, tu vê que a primeira besta vem da água, né? E a segunda besta vai vir da terra. E vai ser exatamente... Ela vai ter que vir da terra, mas a terra não pode mais estar com eletricidade. Entendeu? Ela não vai poder mais ter essa força da cidade de Nod. Por isso que ela vai vir da terra. Enquanto não tirar a eletricidade da terra, não criar outro tipo de energia, eles não podem vir. Porque isso pertence ao Deus deles, que é Terron. Exatamente. E até mesmo a questão do Vaticano, que o Papa, ele é reencarnado, né? É o reencarnado de Dagon, vamos dizer assim. Que ele usa ele se transforma num peixe, vamos dizer assim, para eles adorarem. A mitra que ele usa na cabeça, né? A mitra draconiana, né? A mitra draconiana. E essa ligação da religião, na verdade, ela não é a Babilônia. Na verdade, ela é sustentada pela Babilônia. É diferente. Uau! Olha, é muito forte. Mas, nação, nós vamos voltar com vocês na outra live. Eu sei que vocês estão gostando bastante, porque é um assunto que nos interessa, que estão ocultando de nós. Mas nós vamos voltar aqui trazendo muitas informações fortes, o que o Julian trouxe, o que a Janaína trouxe, e vai aí também montando esse quebra-cabeça para todos nós, né? Então nós já vamos entendendo
o que é de Terron, o que não é de Terron, né? Inclusive, Julian, estou te pedindo aqui para você falar de novo o nome do livro, que tem uns irmãos aqui que já tem facilidade com o inglês aqui. Você tem que você dar o nome do livro aí para o pessoal aqui que já... E Modinho, antes de terminar, eu vou pedir para ele mostrar a capa e vou falar só um pouco do índice. Não vou nem fazer tudo, porque são vários capítulos. Não, legal. Tô com 2 celulares aqui, eu tô confundindo. Legal. Não, tá bonito, tá legal. Tá aparecendo aí, Modinho? Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí, sim. Gênesis 6, Conspiracy. De Gary Wayne. Ó. Gary Wayne. Aí. Você sabe que o Gary... mostra de novo aí a parte de Gary Wayne. Ó, você sabe que esse Gary Wayne, nós vamos fazer hoje um vídeo sobre a verdadeira história do Coringa. E a mãe do Batman, o sobrenome dela era Wayne. Olha, tá vendo? Vai falar sobre a reencarnação também. Nós vamos mostrar a reencarnação, o que muita gente, Júlia e Janaína, já fizeram vídeos sobre o Coringa, mas não falaram o que nós vamos falar aqui, na íntegra. Eita. Irmão, e também, claro, né, vai demorar um pouco, mas a gente tem que fazer isso. Um estudo profundo sobre a doutrina secreta. Mostra aí, irmão. A doutrina secreta... Nossa. A doutrina secreta... De HP Blavatsky. Isso, da HPB... Helena Petrovina, né? HP Blavatsky. Helena Petrovina Blavatsky. Porque ela conta com detalhes sobre o que aconteceu. É claro que ela joga pro Yin Yang. Os irmãos têm que entender isso. E isso aqui é um documento histórico. Aqui você vai encontrar um monte de coisa. Ela usa apócrifos, irmão. Entendeu? Apócrifos de, sabe lá, quanto tempo. Nossa. Entendeu? Verdade. Extras, quadro, entendeu? Baruque. Ela usa isso aqui na cara dura. A própria Ellen White, ela usava os apócrifos, né? A própria Ellen White. A Ellen White, exatamente. Os Mormons, né? Os Mormons. Os Mormons. Dá uma lidinha aí pros irmãos. Só uns 2 capítulos do que tem nesse livro, tá? Porque ele tem vários capítulos, são aí mais de 800 páginas, que a gente não tá nem na metade ainda e a gente está impactado, tá? Ele vai falar aí para vocês um pouquinho do que tem nesse livro. Irmãos, então, esse Gary Wayne, ele é um pesquisador e também ele não tem denominação, tá? Isso que é mais interessante. Mas ele é um pesquisador de muito tempo aí com relação aos antediluvianos, né? A descendência de Caim e os gigantes, né? E foi através desse livro que eu consegui compreender a Bíblia assim de uma forma extraordinária. Vocês não têm noção. Caramba, legal, hein? Nós temos aqui o índice, né? Seção 1. Mostremos. Seção 1. Vai lendo aí. A época antediluviana. A era dos grandes heróis. Heróis do Antigo. As filhas de Caim. Os filhos de Deus. Aí, seguindo. Os gigantes da antiguidade. O cisma da franco-maçonaria antediluviana. Enoque e Hermes. Ele vai dar aí os 3 Hermes, irmão. Sabia que tem 3 Hermes, irmão? A gente pode falar isso. Tudo espírito de Terron, porque o Hermes é considerado aquele que passou a sabedoria secreta para ele. Foda, não. Na verdade, são 4 Hermes. Ainda tem o do Gustavo Barroso ainda. Nossa! Uau! Coisa porque séria. As doutrinas secretas deles sobreviviam às destruições que vinham, porque sempre tinha um Hermes que vinha e trazia de novo essa doutrina para eles. O primeiro foi o Azazel, o segundo foi o Enoque, filho de Caim. Depois do dilúvio foi através do Nimrod, né? Eles falam que as pessoas pensam que o Hermes é um só, mas eles são vários, né? Ou seja, são os vários
anjos caídos através de outros Néfilins que vêm trazendo os ensinamentos herméticos de uma geração para outra. Mas vai lá, continua aí com isso. Então, Enoque e Hermes. Enoque, o mal, né? Fraternidades reais, a maçonaria antediluviana e as 7 ciências sagradas, o miticismo enoquiano, um monte de gente aí dizendo, o miticismo enoquiano foi feito por Enoque. Não foi não, foi por Anak. Ele que herdou esses conhecimentos, entendeu? Olha só, não olha foi só. que fez. O grande dilúvio, Azazel, o líder dos vigilantes, aí vocês vão entender. Sabia que Azazel e Samiasa eram juntos? Eram gêmeos. Olha só, gêmeos. Samiasa e Azazel eram gêmeos. Tanto que eles fazem a conjuração e por isso que tem um signo de Gêmeos no zodíaco. O signo de Gêmeos no zodíaco e por isso que os Ashkenazi usam o símbolo da águia bicéfala. A águia de 2 cabeças. E também o deus Janus, né? Janus. Isso, deus Janus, isso mesmo. Muito bom. Aí tem a vingança de Lúcifer. Aí vem seção 2, a Era Dourada, o testemunho global para outra raça, os cabeças negras, Isis, Ista, Gaia e Ninsag. Que são os simbolismos da Pachamama, da Mãe Terra, ou da mãe do ventre que gerou os demônios. Isso mesmo. O grande mitologia mundial, Atlantis, Zeptep, a primeira vez, Ecos de Atlantis, Sumer e Mu, os 7 sábios de Atlantis. Que são as 7 cabeças da besta. Isso. Esses 7 sábios de Atlantis aí, ô Júlia, não sei se tu já leu ele. O 7 sábios de Atlantis, ele vai dar um espólio por que eles querem o Brasil como o ponto final. Porque os senhores do mundo precisam vingar, né, a morte dos anjos caídos que aconteceu no Brasil, na América. Olha, é bem isso mesmo, é a vingança contra o Criador. É a última vingança, porque é onde o Criador ele mata os nefilins, vamos dizer assim, né? Os corpos, tidos corpos. A grande desgraça dos anjos caídos e dos demônios foram na América. Então, o Ouroboros ele tem que girar e acabar na América, que vai ser a guerra final para exigir, né, exigir uma justiça, porque Yahweh matou eles no dilúvio, então eles estão clamando até hoje por essa justiça. Por isso que tudo vai acabar aqui, na América. E também, irmão, tem um apócrifo que hoje a gente estava lendo, que, assim, sensacional, a pessoa, ela, com todo o gás, né, ela é um cristão, vamos dizer assim, entre aspas. Um cristão sem denominação. Isso, né, e ele é engenheiro, mas ele dedica-se aos apócrifos mais de 3 anos. E ele trouxe uma novidade. O apócrifo chamado o Apocalipse de Daniel Siríaco, que fala com detalhes a relação do que vai acontecer no futuro. Entendeu? Que vai acontecer no futuro. E essa parte aí, com relação a prédios, a construções, né, ilhas e mares vão ser habitadas, vão ser tudo junto, é a reconstrução de Atlântida. Exatamente. Eles escondem esse apócrifo, né? E ele fala, inclusive, que a besta ela vai sair do ventre de uma serpente. Muito doido. Olha só, hein? E tem detalhe, ó. Você sabe que tem o make-off de Hollywood, quem não tiver, tenta baixar. Eu estou tentando baixar aqui com o meu torrent, o make-off de Hollywood, que quando o Terron ele sai do céu, ele se joga aqui embaixo, ele quebra o domo, que antigamente não tinha, né? E o domo era cristalino. E ele pega parte desses cristais para criar o corpo dele, porque ele sabia que se ele viesse para fora do céu, ele só poderia viver aqui com o corpo. Então o cristal representa muito esse corpo de Terron. Por isso que em São Paulo tem os restos mortais dos deuses monstros de Terron, que é a cidade mais cristalizada do mundo, é São Paulo. E a segunda é Brasília. Por isso que em São Paulo você vai ver que você vai, por exemplo, no terminal rodoviário, tem lá na parede um monumento de cristal, porque ali está toda a energia que eles precisam para poder governar o mundo a partir dali.
Exatamente, irmão Edinho. E sabe aquela história de Terron ter desassociado do seu corpo, como que você falou, que aí vai mais uma bomba? Tem aquela deusa egípcia chamada de Nut, que simboliza a Opa, noite, opa, boa, boa. que o corpo dela é como se fosse o O domo da domo. Terra, e as estrelas estão grudadas dentro dela. Essa imagem que tá aí atrás de você aí, eu não sei se tá aparecendo aí pros irmãos que eu tô vendo a live daqui, né? No telefone com você eu tô vendo a imagem do universo, e aqui no meu celular assistindo eu não tô vendo, mas enfim, aqui, ó. Não sei se os irmãos conseguem ver essa deusa aqui, esse livro que a gente tem do Aleister Crowley, que é o Deus Oculto. Ó. Essa Aleister imagem Crowley. dessa deusa aqui no formato de um domo cobrindo a Terra. E aí, pesquisando sobre ela, aí, ó, tá aparecendo aí agora. Pesquisando sobre ela, eles mostram ele como a noite e com as estrelas grudadas dentro dela, que ela é a deusa mãe, né? E o Aleister Crowley, ele diz que ela é tanto a escuridão como a mãe terra, que Terron se fundiu com a Lilith, ou seja, a mesma coisa que Yahushua e Melquisedeque, Terron fez com o corpo da Lilith. A escuridão se encarnou na Lilith quando ela caiu no caos, como está lá no livro do Lúcifer, o primeiro anjo, que ela mergulhou na escuridão e a escuridão entrou dentro dela, né? Foi assim que Terron renasceu, renasceu na Lilith. Então, tanto o Aleister Crowley fala que a escuridão, ela é a mãe, simbolizando a mãe de cima do cosmo, e a mãe terra é a Isis, né? Que a gente sabe que a Isis é a Lilith. Verdade, nossa, forte, né? E é por isso que é bom pessoal ver muito esses filmes da Mulher Maravilha. Estou passando muito agora na Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman, né? Essa do Coringa aí que nós vamos trazer. O que é a reencarnação para vocês no filme do Coringa, que está sendo muito ocultado, né? Você não sabe, você não tem noção do que nós vamos trazer isso sobre o Coringa para vocês. Tanto é que como é o nome dele? Esqueci. O que fez o Coringa morreu, né? Morreu, Eu acho que morreu. foi um sacrifício. Todo mundo que faz o Coringa paga um preço muito alto, né, irmã? Uhum. Altíssimo, altíssimo. O preço é alto e envolve a reencarnação do espiritismo. O filme do Batman, ele é um filme que vai surpreender vocês quando nós dermos o spoiler daqui a pouquinho, né? A Janina já sabe, o Júlio já sabe, mas vamos deixar para novidades aí, né, Júlia? Então vou trazer esse filme. É muito forte o que nós vamos trazer aqui hoje para vocês no filme do Coringa. Muita gente já falou do Coringa, mas não falou da parte principal. Não sei se é por causa do medo ou porque talvez, não sei, não posso julgar, ou se a pessoa não sabe também, ou às vezes ela pensa que sabe tudo, mas existe algo central no filme do Batman e em relação ao Coringa que ele vai salientar o porquê do espiritismo, o porquê da reencarnação e porquê dessa força toda de querer a aceitação da reencarnação, sendo que a reencarnação existe, mas ela não é para seres humanos. Isso aí é ocultado há muito tempo em todas as camadas da sociedade. Não é isso mesmo, Janaína? Ô, Júlia? É isso mesmo. E também eu vou trazer aqui uma coisa de Melquisedeque, irmão. E aí depois o irmão vai e vê no seu apócrifo. Tá? Legal, legal. Está no Atos dos Apóstolos Pedro e Paulo, confirmando o Melquisedeque no corpo de Yahushua. É muito forte isso aqui. Olha, diz assim: voltai-vos, portanto, e entrar na alegria de vosso pai Abraão, porque Yahweh cumpriu o que prometeu a ele. Onde também um profeta diz: o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. Pois um sacerdote, ele se tornou no madeiro, quando ofereceu o holocausto de seu próprio corpo e sangue como sacrifício por todo o mundo. Ou seja, ele está dizendo que ele se transformou num sacerdote quando ofereceu o seu corpo no madeiro. E antes ele fala que o profeta profetizou que tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que Adão e Eva mata Deus, mata o Criador. Porque ele morre nessa hora em que os soldados fura do lado dele, sai sangue, fura do outro lado, sai a água,
E naquele momento Melquisedeque morre e Yahushua sente aquela morte no madeiro. E Yahushua sentiu, tanto que ele fala, pai, por que me abandonaste? Aí o evangélico pensa que está falando com o Criador lá em cima, que é o Espírito. Não, ele está falando com o corpo que ele estava vestido, que era o corpo Melquisedeque. Quando Melquisedeque morre, Yahushua continua vivo. Tanto que ele fala lá no madeiro. E quando Yahushua fala com o corpo morto, o soldado diz, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Né? Você veja que, porque ele vê que Yahushua ele fica pensando, pô, calma aí, o corpo que está no madeiro está morto, como é que esse homem está falando? E o soldado olha apavorado, né? E eu não vi nunca em nenhum filme de Jesus sobre essa questão do soldado falar assim, realmente este era o verdadeiro Salvador, o Filho de Deus, né? Nunca vi. É verdade, não, é uma coisa bem, é uma coisa, tu vê que a Bíblia, se você lê ela direitinho, tirando ali as caquinhas que os judaizados fizeram nos concílios, né, católicos, que é deles, você vai, a própria Escritura, ela vai levar você aos apócrifos. Ela é um caminho para os apócrifos, porque ela é dos apócrifos, né? Isso aqui é a verdade. Exato. A Bíblia é um Frankenstein, como você disse, eles pedacinho de cada trocaram coisa. muita coisa de lugar. Eu não vou pegar só porque que a Bíblia por exemplo, ela tá toda adulterada. Eu não vou pegar a Bíblia e vou dizer assim, tá vendo? Isso aqui é a palavra de Deus, eu vou rasgar, não sei o quê. Não, gente. Aqui contém sim os escritos de Yahweh. Tem todos. Entendeu? Apesar de terem mexido. Ainda estão pegando boi com chifre e tudo. Que tem a Bíblia. É verdade, falou tudo. Mas é isso aí, gente. Mais alguma coisa para hoje ou quer deixar o spoilerzinho para a próxima live? Próxima live, irmão. Vamos deixar, porque senão a gente vai deixar o povo doido aqui, né? De doido já basta gente. Verdade. Próxima live a gente pode falar aí dos gigantes, a descendência dos gigantes e como que se classificam. Porque quando a gente fala em Amalequitas, em Zuzim, Zazumim, a gente nunca entende esses nomes, né? Por isso que eu digo, o segredo tá nos nomes, pessoal. Entendeu? Se vocês identificarem a raiz etimológica dos nomes, vocês vão entender quem são os gigantes. É verdade, falou tudo aí. Ó, Joelma Lima tá dizendo ali, 10 anos acompanhando esse canal. Olha aí, Joelma, legal. Forte, hein? Forte. Tá firme e forte. É isso aí. Firme com a nação. Legal. Essa aí tem que ser moderadora, não tem como. Ô Janaína e Júlia, dá a sua participação final aí, do que vocês querem falar, qual o recado que vocês querem deixar para a nação, e esse momento de vocês dois. A única coisa que eu quero falar mesmo, e que a gente sempre fala, né, é fique firme, né? Porque apesar de todas essas tramóias que eles fizeram com a Bíblia, até mesmo com os apócrifos, né, que eles mexeram, mas a palavra de Yahweh, ela nunca se encerra. Por isso que disse, inclusive no apócrifo que eu estava lendo de Atos, Teclas, Paulo, como é que é? Yahushua diz, tá lá como em hebraico, né? Minha palavra nunca passará. Muito forte, hein? Nossa. Cheguei até a arrepiar. Cheguei até a me arrepiar agora. Ele falou isso para Paulo, né? E Paulo consentiu e concordou, né? Então é isso, entendeu? São os últimos dias e cada dia mais vai fedendo esse mundo, entendeu? Vai fedendo, igual você jogando um saco de lixo e colocando mais lixo nele, entendeu? Mas você tem que ficar firme, porque são pouco tempo, né? Resta pouco tempo aí para findar as coisas. Essas coisas de gafanhoto são tudo enraizado do anticristo, entendeu? É como se ele estivesse expulsando todas vamos dizer, a raiva que ele tem e entregando isso aí para a humanidade, entendeu? Uau, nossa, muito forte.
Obrigado aí, gente. Janaína. Obrigado, Júlia. E eu reforço aí, né, para o pessoal ficar firme, porque estão trabalhando muito pesado para se desacreditar em Yahweh, se desacreditar no Criador amoroso, no Criador que se sacrificou para redimir, para nos redimir da descendência de Adão, dos pecados, um Criador que se vestiu dessa carne mortal para nos levar de volta, para estar com Ele. E o corpo Melquisedeque, ele foi criado por amor a mim e por amor a você. Porque Yahweh, ele poderia ficar lá na região gloriosa dele, mas ele escolheu se vestir de humano e habitar entre os homens, como está lá no Apocalipse, né? Que ele mesmo vai habitar entre os humanos, ele mesmo vai trazer a cidade dele, o reino de luz dele para a terra, né? Mas não esse engano que vão trazer aí, né? Cidades em naves espaciais para você pensar que a Nova Jerusalém está descendo do céu. Não, é algo muito mais glorioso do que isso. Ele mesmo criou um corpo para poder viver com a sua criação. E lá no livro das Cavernas dos Tesouros diz que ele se apareceu na terra. O Melquisedeque se mostrou lá no momento da circuncisão de Isaac, ele apareceu e se mostrou aos homens. E os reis que tinham lá queriam coroar ele como rei. E ele disse, eu não tenho autorização para sair desse lugar agora. E os reis ali daquele lugar disseram, ele é o rei de toda a terra, ele é o rei de todos os reis. E forte. Lá nos apócrifos dos patriarcas, se você for ler os apócrifos dos patriarcas, o testamento dos patriarcas, eles dizem que o próprio Yahweh vai se vestir de humano e vai habitar e comer com os homens. Algo muito forte que o irmão Adinho já falou aqui sobre a questão do pão e do vinho, que eles deturparam. Eles pegaram o culto de Mitra e transformaram nessa Santa Ceia que não tem nada a ver. Que quando Melquisedeque apareceu para Abraão, ele trouxe o pão e o vinho para simbolizar que ele, no futuro, comeria com os homens. E lá no apócrifo do Testamento dos Patriarcas, tem um deles lá que fala que ele vai aparecer e comer e beber com os homens. Ou seja, vai ser um corpo humano glorioso, que vai comer e vai beber. E quando ele esteve com os discípulos, ele pegou o pão e o vinho e disse, não comerei mais desse pão, nem beberei mais do fruto dessa vide, até que ele se cumpra no reino de meu Pai, quando ele vai descer com o seu reino e comer esse pão e o vinho com os homens de novo, do mesmo jeito que foi com Abraão, do mesmo jeito que foi ali na Páscoa com os discípulos. Então não deixe de crer nesse Criador amoroso, não deixe que ninguém te convença que ele é um Deus carrasco, um Deus que deixa o mundo sofrer, porque para Yahweh, o tempo desse mundo aqui é apenas um dia daquilo que ele tem reservado para aqueles que o amam. Já dizia o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Yahweh preparou para nós. Enquanto as sociedades secretas, elas querem a imortalidade desse mundo, eles querem usufruir das coisas desse mundo que está dividido entre o yin e yang. Mas Yahweh tem um outro mundo, para esse lugar mesmo preparado para aqueles que o amam e que resistirem até o fim. Então, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, continuem sempre firmes com Yahushua, como nação, e peçam sempre discernimento a Yahushua de tudo que vocês forem ler, de tudo. Saibam separar o bem do mal, entendeu? E Yahushua vai dar discernimento a cada um. Procurem por esse livro, tá? Conspiração de Gênesis 6, está em inglês. Se vocês tiverem como traduzir, tem muita informação importante aí pra gente se armar contra as artimanhas do inimigo. Então é isso aí, já falei demais. Paz de Yahushua, nação, e vamos que vamos, tamo junto. Obrigado, Júlia, obrigado, Janaína, mais uma vez. Lembrando a vocês que tudo isso é importante, a gente abriu nossos ouvidos. Eu sei que são coisas difíceis, surreais, né? São coisas que ninguém conversa assim, nossa, isso aí está acontecendo, não. Isso são coisas futuras, próximas,
que vai acontecer, mas que já está escrito e a gente tem que saber por que está acontecendo tudo isso no mundo, esse novo normal, por que todas essas situações para poder fazer as pessoas ficarem perdidas em decretos e decretos e decretos, tem tudo a ver com aquele nomezinho da doença, que não é doença e que nós já falamos que é uma entidade, e vamos mostrar isso para vocês. No domingo, às 4 horas, vamos entrar com uma live offline. Eu só posso falar isso numa live offline. Por quê, Edinho? Porque não podemos falar o nome da doença ao vivo, ok? O nome da doença só pode ser falado offline. Então, eu vou fazer uma live offline, vou deixar o link no Facebook. O nome impronunciável, né, Imagem? É verdade, eles não querem que pronuncie. Então, você que quer assistir essa live para saber que doença é essa, por que está acontecendo isso em 2020, baseado em quê na Cabala, 4 horas, domingo, nós vamos fazer um vídeo especial para vocês, tá? Sobre tudo isso que Janaína falou, que o Júlio falou, que o Pedro tem trazido com a Paula, que o irmão Nem, que os outros irmãos têm trazido nos grupos. Nós vamos estar aqui montando esse quebra-cabeça, mas offline. Então, vou deixar os links já essa live vai ser aberta hoje, ela vai ficar aberta até domingo, tá? Quer dizer, só como ela vai ficar programada, perdão, até domingo. Você vai ver que vai estar ali a data, vai estar ali o horário, ela vai estar programada para domingo. Então, nação, vai estar programada, você vai abrir, você vai poder ver que ela está programadinha, porém, somente offline. Então, quando ela entrar, ela vai entrar offline, porque eu não posso falar nada do que eu vou falar em offline, online. Então, para você que quer pegar, e a gente vai falar abertamente, tá, gente? Vai ser falado abertamente, não vamos falar nada codificado, vai ser para quem realmente quer ouvir a verdade. É verdade, não vai ser nada assim, eu estou falando assim, meio que... Não, vamos falar rasgado para vocês. Vai ser tão forte que está escrito até, né, a plataforma da strike na live offline, né, de tão forte que vai ser. Mas eu só vou poder falar abertamente para vocês em offline. Então, vou deixar o link aqui, o link vai estar debaixo do vídeo, vocês vão poder entrar na live por esse link que vai estar debaixo de todos os vídeos que nós vamos fazer, inclusive esse vídeo vai ser feito no canal Últimos Dias, não vai ser feito pelo Fatos e Histórias, porque é um canal que tem mais força no momento para poder desenrolar, né, esse tipo de offline aí que nós vamos fazer. Até essa live aqui que nós fizemos agora, ela deveria ter sido feita no Últimos Dias, por causa do conteúdo gigante que ela foi exposto aqui, mas vamos jogar aí, né, porque também falamos com certa sabedoria que não deu para expor muitas coisas que, na verdade, não pudesse ser. Tá bom? Então, 4 horas, domingo. Edson, quero saber sobre essa doença, por que botar máscara, por que os decretos, por que isso, por que aquilo, o que isso tem a ver com reencarnação dos demônios, o que isso tem a ver com a cabala. Vocês vão ficar apavorados por que eles deram esse nome à doença. Vocês não têm, e nós já falávamos, isso é uma entidade. 4 horas, domingo. Domingo, às 4 horas, offline. Pode entrar quem quiser entrar, mas a live vai ser offline. Então, gente, eu estou dizendo isso que vocês não vão ser notificados, tá? Porque eu já estou falando agora, vou falar em todas as lives, não vai ter notificação. O YouTube não notifica a live offline. Então, já estou falando agora e vocês vão... Nossa, deixa chegar domingo aí. Eu dá vontade até de falar agora aqui, mas é só em offline, não adianta. 4 horas, domingo. Tá? Até o Corona é a reencarnação, né? Nossa. Olha, o povo vai... Gente, só não vai enxergar quem não quiser enxergar. Só quem não quiser enxergar. Lembrando que vírus quer dizer vida. Vida. Tá? Vírus quer dizer vida. Mas é vida abissal, não é vida celestial. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Jana. Valeu, Juliana. Tchau, nação. Tchau, nação. Paz de Arruxa para vocês. Paz de Arruxa a todos, irmãos. E que a Arruxa carregue todos vocês na palma de suas mãos.